antes de entrar na questão de hoje, eu queria pedir licença aos irmãos que estão nos assistindo, que não fazem parte da igreja, que não me conhecem, aos irmãos visitantes presentes aqui, mas a minha formatura do seminário é uma vitória nossa e está marcada para o dia 8 de fevereiro, às 4 horas da tarde, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Não é um evento da CIB, mas eu tenho que estar lá, porque eu vou me formar. E eu estou convidando você, se você gosta de mim, e se você quer estar lá, se você tem essa disponibilidade, vá lá. Se você não me conhece, se você não gosta de mim, tudo bem, eu não vou ficar triste, não é nada disso, tá bom, irmãos? Eu só queria pedir para vocês procurarem a minha mãe, a dona Crélian, que veio aqui orar um pouco mais cedo. A gente precisa ver questão de ônibus, de van, se a gente consegue encaixar todo mundo nos carros para todo mundo se dar carona. Mas algumas irmãs, alguns irmãos que não têm a possibilidade de ir de carro, vieram me procurar dizendo que gostariam de estar presentes. Então, não sei, estou abrindo aí para quem quiser ir. Vai ser um passeio legal no Rio de Janeiro. Então, não vai ter praia, mas vocês certamente serão abençoados com o culto que vai ter lá de gratidão a Deus pela formatura de todas aquelas pessoas e seminaristas que estarão se formando junto comigo. A minha turma bem reduzida, é uma turma da pandemia, então apenas 6 seminaristas estarão presentes comigo do curso de teologia presencial. Mas Deus faz as coisas e a gente às vezes não percebe, a gente não entende. Além desses 6 seminaristas presentes na turma de teologia presencial, mais de 80 alunos estarão presentes também, porque fazem teologia EAD. Então vai ser uma formatura aí no script, no cronograma de apenas 2 horas, mas sabemos que pelo menos 3 horas de formatura provavelmente vai ter. Vocês estão convidados, procure a dona Crélian, procure a minha mãe, para a gente dar um jeito de todo mundo ir. Eu fico pensando nesses seminaristas, saindo agora do seminário com a dura e árdua missão de pregar o evangelho a toda criatura, como diz em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma mensagem que fala ao meu coração, ao seu coração, não apenas de seminaristas vocacionados e profetas. Essa mensagem, ela vem não só também do Novo Testamento, mas a promessa de Deus abençoar todo o povo e toda a terra é uma mensagem muito antiga, que vem desde Abraão, que passa por todos os profetas. Vemos em Salmos, por exemplo, vários versículos, como por exemplo o Salmo 66:1, que diz: aclamem a Deus, povos de toda a terra. A bênção de Deus espalhada para a humanidade não é só apenas nossa, da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, e muito menos apenas daqueles favorecidos na Europa, Estados Unidos, ou qualquer que seja os favorecidos. A bênção de Deus, ela é programada, ela é pensada para todas as pessoas que vivem nesse planeta. E quando esses seminaristas, quando eu e você, cristãos, então, recebemos essa missão de ir por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura, às vezes distanciamos um pouco aquilo que parece ser nossa missão cotidiana. Pregar o evangelho a toda criatura e a todo mundo, às vezes pensamos na dificuldade que é entrar em comunidades ribeirinhas. Ou então atravessar o mundo para falar na Coreia do Norte, em países fechados, na África, por exemplo, países que não toleram o evangelho. E pensamos difícil e pensamos complicado, mas não nos atentamos na nossa vida cotidiana, na nossa rotina diária e como nós podemos pregar o evangelho e sermos luz nas nossas casas, nos nossos empregos e onde quer que andemos. A missão de pregar o evangelho a todo mundo, então, precisa começar antes, aqui e agora. Essa não é uma missão apenas dos 6 seminaristas que vão se formar no dia 8 de fevereiro, mas essa é uma missão de todo cristão que entendeu que o seu chamado é obedecer a Jesus Cristo. Essa missão, ela é dada a mim, ela é dada a você, e eu percebo que muitas pessoas hoje pensam em fazer viagens missionárias, muitas pessoas pensam em mudar a realidade de pessoas carentes, pessoas que assistem documentários e veem muitos
muita corrupção, muitos ladrões, muitas coisas de mal acontecendo no mundo, pensam, se fosse eu, certamente eu não faria. Certamente, se eu estivesse nesse lugar, nessa posição, a história seria diferente. Mas são pessoas que na sua vida, na sua rotina, não prezam pelo Evangelho, não prezam pelo amor de Deus. É pensando nisso, então, que precisamos parar de pensar no Evangelho supracultural, no Evangelho que atinge o mundo inteiro, e precisamos começar primeiro a nos preocupar nesse Evangelho que transforma a minha vida, que transforma a minha casa, que transforma a sua vida, que transforma a sua casa e a nossa realidade, aqui e agora. Diante dessa questão, então, eu preciso começar perguntando para você, como está a sua vida diante de Deus? Como está a minha vida diante de Deus? A nossa vida, por acaso, ela tem mostrado Deus nas pequenas atitudes? Será que diante das adversidades que passamos nos nossos trabalhos e nos nossos dias a dias, temos mostrado Deus? Essa pergunta ela é muito pessoal. Certamente você só pode responder isso em seu coração. Mas para respondermos essa pergunta, precisamos necessariamente e obrigatoriamente nos esvaziarmos do nosso orgulho. Porque se estivermos com orgulho em nossa mente, em nosso coração, essa resposta diante dessa pergunta, como está a nossa vida diante de Deus, vai ser uma resposta rápida, uma resposta simples e uma resposta de qualquer jeito, uma resposta pronta. Mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Respondermos as coisas de forma sem pensar, respondermos e vivermos de uma forma que não pensamos, apenas fazemos de uma maneira automática. Não. Precisamos nos esvaziar da nossa vontade, do nosso orgulho, para respondermos essa pergunta de maneira sincera. Com isso, como o orgulho nos afasta de Deus? Esse sentimento de afastamento de Deus, ele é causado pelo pecado. E o orgulho é um pecado. E por isso, então, eu preciso, ao perguntar como está a nossa vida diante de Deus, eu preciso fazer uma segunda pergunta: como o orgulho nos afasta de respondermos essa pergunta? E, consequentemente, como essa pergunta, melhor dizendo, como o orgulho nos afasta de Deus? E para isso, então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Amós, profeta menor Amós, no capítulo 6. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Amós, capítulo 6. Leremos do versículo 1 até o versículo 7. Mesmo assentados, mas com toda reverência, diz assim a palavra de Deus. A destruição de Israel. Ai de vocês, que vivem tranquilos em Sião, e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois, prossigam até a grande Ramate, e em seguida, desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão fazendo o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Versículo 3 novamente. Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Versículo 4. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas lírias como Davi, improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem
no ócio. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento em que nós podemos abrir a Tua palavra e nós podemos lê-la de forma livre. Entendemos que quando lemos a Tua palavra, é a Tua boca que fala aos nossos corações. E nesse momento, Pai, pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a Tua palavra possa entrar e que nós possamos ser transformados pelo que o Senhor tem para nos dizer nesta ocasião. Me abençoe nesse momento, Pai, me use como instrumento em nome de Jesus. Amém e amém. Diante da pergunta, então, como o orgulho nos afasta de Deus, lendo esse texto, eu preciso fazer algumas observações anteriores. O que esse texto diz? Quem é Amós e onde ele está no contexto bíblico? Amós, ele é o penúltimo profeta do Reino do Norte. Os irmãos que conhecem a história de Jonas, sabem que Jonas também é o profeta do Reino do Norte, e vem antes deste profeta agora que nós estamos conversando, esse profeta chamado Amós. A história de Jonas, ela é muito impactante. Provavelmente as crianças aqui conhecem a história de Jonas. Foi o homem que foi engolido pela baleia e 3 dias depois, pelo grande peixe, e 3 dias depois ele foi cuspido, ele foi vomitado à praia, e ali ele teve a oportunidade de obedecer a Deus. Jonas era do Reino do Norte, e ele teve a missão de ir para Nínive, a capital da Assíria, para pregar o Evangelho. Mas os irmãos sabem que Jonas não gostava da Assíria, e muito menos dos ninivitas. E por isso, então, ele correu. Eu não vou falar para aquele povo que eu não gosto. E ele, então, faz essa viagem dele, fugindo de Deus, e Deus faz com que ele retorne à praia, e ele, sim, tem a oportunidade de voltar aos ninivitas, voltar ao reino da Assíria, e pregar o Evangelho para aquele povo. E é interessante, porque aquele povo se arrepende, e Jonas fica triste com o arrependimento daquele povo, porque ele queria ver aquele povo destruído. Podemos ver aqui, nitidamente, que há um grande problema entre o Reino do Norte e a Assíria. Ou seja, há um grande problema entre os samaritanos e os ninivitas. É um grande problema que vem passando por décadas, séculos e gerações em gerações. Jonas viveu isso no tempo dele e Amós estava vivendo isso também em seu momento. Mas de uma forma diferente, Amós ele vive no auge do Reino do Norte. Naquele momento, naquele instante, o Reino do Norte estava no auge do seu poder militar e econômico. Ou seja, não eram grandes problemas os ninivitas. Afinal de contas, eles eram maiores, eles eram mais poderosos, eles viviam em paz. E esse era o tempo em que Amós surgiu no Reino do Norte. O rei, naquele tempo, era Jeroboão II. Jeroboão II, como diz em 2 Reis 14, fala para a gente que foi um rei reprovado diante de Deus. Não foi um bom rei. Mas mesmo assim, o texto diz para a gente que Deus usa esse rei para melhorar a vida do seu povo. Mesmo sendo um homem ruim, um homem que Deus reprovou as suas atitudes, foi um homem utilizado e usado por Deus para melhorar a vida daquele povo, daquela nação, naquele tempo e naquela época. E embora outros deuses recebessem a atenção do povo de Israel, Deus, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, também tinha a atenção deles. Ou seja, era um povo que adorava vários deuses. Era um povo, eu ia falar poliglota, ainda bem que eu me segurei. Era um povo completamente politeísta, que adoravam vários outros deuses, além do Deus dos exércitos. Esse Deus, então, que é o Deus de todos os deuses, que é o maior Deus, que é o único Deus, que é o Deus dos exércitos, que é o Deus de Israel, teve compaixão daquele povo ao mandar diversos profetas, por diversas vezes diferentes, por diversas vezes seguidas, para tentar restaurar aquele povo. Elias, Eliseu, Jonas, Amós, e ainda depois ele vai mandar Oséias.
tantas tentativas de restaurar aquele povo, tantas tentativas de fazer aquele povo voltar a andar nos caminhos corretos de Deus. Deus, ele se esforça para que aquele povo retorne novamente para os caminhos corretos, longe dos pecados. Jonas, Amós, Oséias, vários outros profetas tentaram fazer isso, mas aquele povo era um povo ruim. Era um povo que virava o rosto diante de Deus. E por isso os profetas têm uma função tão especial. Os profetas, eles não falam do futuro. Os profetas não são videntes que tentam adivinhar o que vai acontecer. Mas os profetas, o profeta bíblico pelo menos, e todos esses que aparecem para a gente, eles falam do agora. Eles falam para o povo e falam para mim e para você também, para que nós possamos mudar a nossa vida hoje, aqui e agora. Porque caso isso não aconteça, o castigo virá. Hoje vemos a ideia de um profeta, aquele homem que bota a mão na cabeça de alguém e fala: seu futuro vai ser melhor, você vai ganhar dinheiro, a sua vida vai prosperar. Mas essa não é a figura do profeta bíblico. O profeta bíblico que nós aprendemos ao lermos a palavra, mostra profetas que têm uma vida diante de Deus, e uma vida que fala, é boca de Deus para o povo, para que mude a sua atitude aqui e agora, senão o castigo virá. Essa é a função do profeta, não um vidente qualquer que fala o que vai acontecer no futuro. Esses homens então, como Amós, Jonas e Oséias, todos eles vieram para esse mesmo povo dizer: mudem as suas atitudes, porque senão o castigo virá. E naquele cenário, Amós não era um homem muito conhecido, famoso. A família de Amós não era muito conhecida. Não podemos dizer aqui se Amós era um homem rico. Certamente não conhecemos a família e origem desse homem, mas temos a plena convicção de que ele foi chamado por Deus para falar àquele povo. Talvez um homem simples, talvez um pastor de ovelhas, mas um homem chamado por Deus na tentativa de novamente mudar o caminho daquele povo naquele tempo. Mas o que eu percebo então diante da pergunta: como o orgulho pode nos afastar diante de Deus? Lendo esse texto e vendo como Amós conversou com aquele povo e tratou sobre esse tema com aquele povo, eu percebo que o orgulhoso tem apenas a sensação de tranquilidade e paz. O orgulhoso apenas sente uma paz que na verdade não existe. Quando a paz, na verdade, ela não é real. No capítulo 6, no versículo 1 diz: ai de vocês que se sentem seguros, que vivem tranquilos em Sião e que vivem tão confiantes no monte de Samaria. Homens notáveis da nação principal aos quais o povo de Israel recorre. Ai de vocês, homens tranquilos. O povo estava passando por um momento de bonança, como já dizemos aqui. Bonança tão grande que as pessoas mais ricas estavam escravizando os seus próprios compatriotas por motivos pequenos. Vemos que a perversão da justiça naquele contexto, para os que estavam em desvantagem, era uma coisa recorrente naquele reino, naquele tempo e naquela época. Havia também a prática do incesto, homens, filho e pai, fazendo sexo e se relacionando com a mesma mulher. Cobrança de impostos absurdos, simplesmente para enriquecer, sem nenhum tipo de finalidade. Estrangulamento dos profetas que se opunham a todas essas práticas, a manutenção de um estilo de vida extravagante à custa dos pobres, e quantas coisas aquele povo vivia. Basicamente, os ricos e as pessoas de poder naquele contexto estavam se aproveitando dos pobres, estavam utilizando os pobres para alcançar maior riqueza. Além disso, a segurança que aquele exército, que aquele povo inteiro tinha, era uma segurança que nunca antes foi vista na história do Reino do Norte. Eles viviam em paz militar, eles viviam uma riqueza enorme, e com isso, eles se vangloriavam por tudo que tinham conquistado. Ou seja, eu não preciso de Deus,
Eu não preciso de ninguém, porque tudo que eu tenho me basta. Era basicamente o coração de uma pessoa e de um homem que vivia no Reino do Norte, nesse tempo em que Amós estava presente. Todas essas coisas podem trazer uma sensação de bem-estar. Você está acima das pessoas, você está tranquilo na sua vida, traz uma sensação de bem-estar. A segurança de saber que nenhum reino vai te atacar, traz uma sensação de bem-estar. Porém, todas essas práticas que acabei de listar, são práticas que toleram o pecado. E isso é um reflexo de uma pessoa orgulhosa. Pessoas que pensam, não vale a pena perder a minha paz para viver me estressando com algo que está errado. Eu não vou perder a minha paz com algo que eu julgo ser injusto. É melhor não olhar, é melhor não ver. E assim esse povo orgulhoso estava vivendo no meio do caos, explorando pessoas pobres e ignorando completamente esse fato, porque se beneficiava com isso. O orgulhoso, ele tem apenas uma sensação de paz, quando na verdade não há paz nenhuma. Pessoas orgulhosas têm a sensação de paz e não vivem a paz que Cristo pensou e que Deus pensou para o povo. Como aprendemos em Filipenses 4, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz do servo do Senhor. Não uma paz de sensação, não uma paz de sentimento, mas uma paz que vem de Cristo Jesus apenas. O orgulhoso está em paz, ele se alegra com seu carro. O orgulhoso que está em paz, ele se alegra com a sua casa. O orgulhoso que está em paz, ele se alegra com tudo que ele tem. Mas o servo do Senhor, ele se alegra e ele sente a paz, mesmo em meio ao caos, porque o Deus dos exércitos está ao seu lado. A paz que excede todo o entendimento é a paz que só pode vir de Deus. Nesse Natal, conversava com o irmão Eduardo, meu tio Eduardo, sobre essa paz de sensação. E como ilustração, eu dei o exemplo da minha mãe fazendo pudim. Eu não sei aqui quantos dos irmãos já fizeram pudim, ou estiveram presentes numa cozinha enquanto um pudim estava sendo preparado. Segundo a minha mãe, o segredo do pudim não desmoronar todo, é você bater o pudim no liquidificador por 15 minutos. Não sei se vocês têm outra receita, mas a da minha mãe é essa. Então a gente estava fazendo pudim lá em casa esses dias, e ligou o liquidificador. E passa 1 minuto, e passa 2 minutos, e parece que no 3º minuto o barulho já está mais alto, por alguma razão. 4 minutos, 5 minutos, e no 6º minuto eu já preciso gritar para conversar com a minha mãe, porque o liquidificador está muito alto. Meus irmãos, quando batem 12 minutos, dá vontade de bater a cabeça em algum lugar, porque aquele barulho parece que vai tomando conta. Mas quando finalmente os 15 minutos do liquidificador atingem o seu máximo, você desliga e aquele liquidificador abençoado, e glória a Deus. Silêncio. Os irmãos também que têm exaustor na cozinha e liga aquele ventilador que e você cozinha, você nem percebe, mas depois de 2 horas, você fazendo feijão, você desliga. Glória a Deus. Mas sabem, irmãos, essa não é a paz que Cristo dá para mim e para você. Essa é uma paz de sensação. Essa é uma paz que passa, que logo depois, quando tem que ligar o liquidificador de novo para fazer suco, volta o mesmo barulho. A paz de sensação, ela é passageira. Ela não preenche a minha e a sua vida, e essa é a paz de uma pessoa orgulhosa, que se prende às coisas pequenas da vida e se sente em paz com essas coisas pequenas, com as coisas que bem fazem prazer a ela e não se importam com o que de fato o Evangelho e Deus diz para aquela pessoa.
A paz que excede todo o entendimento. Ela é vista nos missionários que vão para a África e que vão para países perseguidos. A paz de Cristo que excede todo o entendimento, ela é vista quando missionários são torturados até a morte, mas morrem cantando o hino Maravilhosa Graça. Porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, entendem que estão em paz, porque estão fazendo aquilo que Deus planejou para elas fazerem. Onde está a sua paz hoje? Qual é a sua paz hoje? Qual é a minha paz hoje? Você está em paz assistindo televisão no seu sofá tranquilo no domingo à tarde? E a razão da sua paz é o seu sofá, é o seu programa, é a sua série. Você está em paz porque você comprou um carro novo e agora você pode ir para qualquer lugar, pode ir para as férias, ir para a praia. Onde está a sua paz? O orgulhoso, ele tem a paz em coisas passageiras. Ai de vocês que se sentem tão seguros em Sião e que vivem tão confiantes em suas casas, no monte de Samaria. Isso é o que o profeta Amós falava para aquele povo, e é o que fala para mim e para você nessa noite. Vocês estão se sentindo tranquilos, por quê? Porque Deus está ao seu lado? Ou porque vocês estão seguros em suas casas? Porque vocês estão bem com os seus carros? O verdadeiro cristão não se sente seguro com as coisas do mundo, mas entende que o Senhor Deus é o único capaz de trazer a verdadeira segurança. Como o orgulho nos afasta de Deus? O orgulhoso denuncia os outros, mas nunca a si mesmo. Vocês podem repetir isso comigo? O orgulhoso denuncia os outros, mas nunca a si mesmo. Versículo 2 diz assim: vão a Calné e vejam, de lá sigam para a grande Ramate e depois desçam até Gate na Filístia. Esses reinos estão em melhor situação do que o de vocês? O território deles é maior do que o de vocês? Parece que Amós ele está chamando a atenção para aquele povo que olhava para os outros com um olhar de inferioridade. Com olhar de superioridade. Ou seja, esses outros são inferiores, esses outros são menores. E aí o profeta vai e fala ao povo: vai lá conferir, vai lá olhar o reino deles, a cidade deles. Eles são menores do que vocês? Por acaso o território deles é menor do que vocês? Vocês estão se achando melhor do que eles? Era isso que Amós estava falando com aquele povo. E se olharmos no início do livro de Amós, no capítulo 1 e 2, vemos o profeta Amós construindo uma narrativa, onde ele começa a julgar vários povos vizinhos da nação de Israel. Ele começa a falar: Damasco, você morrerá. Damasco, você será destruída. E aí depois ele fala: Gaza, você será destruída. Você morrerá. Tiro, você será destruída. Edom, você será destruída. Amon, você será destruída. Judá, você será destruída. E depois, no capítulo 2, de falar tantas nações que seriam destruídas, Amós vira para o povo de Israel e diz: ei, povo de Israel, vocês que estão me escutando, vocês também serão destruídos. Eu fico pensando, o porquê do profeta deixar o povo de Israel como último elemento? Ele fez várias críticas, 7 ao todo, mas a crítica para o ouvinte foi a 7ª. Por quê? Eu fico pensando que enquanto o profeta falava: Damasco, você será destruída, o povo do reino do norte gritava: glória a Deus, aleluia, eles serão destruídos. Gaza, você será destruída, glória a Deus. Tiro, você será destruída, fala a Deus. E depois, quando vira então para Israel, você será destruída, aí o caldo apertou. Aí as coisas mudaram. Provavelmente aquele povo não mais gritou glória a Deus.
As coisas estavam complicadas para todos os reinos em volta do povo de Israel, do povo de Samaria, do povo do reino do norte. Mas também estava complicado, o pecado também dominava aquela nação. Amós, então, ele fala com aquele povo, ele faz a sentença de todos aqueles povos ao redor e vira para o povo de Israel e fala para eles também que eles precisavam mudar. E assim diz no capítulo 2, a partir do versículo 6: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Falando de Israel, eles vendem o inocente por prata e o necessitado por um par de sandálias. Pisoteiam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam a justiça ao oprimido. Pai e filho usam da mesma jovem e assim profanam o santo nome, o meu santo nome. Certamente Amós, ele deixou para falar sobre Israel, sendo a última nação, para ter espaço, para ter atenção e para que aquele povo pudesse escutar o que Amós tinha para dizer. O grande problema da nação de Israel era olhar para os outros com desprezo, um reflexo das pessoas que detinham poder naquela sociedade. Pessoas ricas que consideravam os pobres como meros objetos. Pensando na nossa realidade, então, eu vejo isso muito pungente e vejo isso muito claro em nossa vida. Porque vivemos uma realidade e num mundo em que cada vez mais temos 2 lados da moeda. Em que cada vez mais os extremos não conversam. Vemos isso em times de futebol, onde pessoas se matam no estádio. Vemos isso na política, onde irmãos param de se falar. Vemos isso em várias partes da vida, simplesmente porque o outro não concorda com o que pensamos. Simplesmente porque o outro não vai de acordo com o que eu acho que ele deve ir. E com isso, então, o outro é menor. E por isso, então, o outro é pior. E por isso, então, eu posso considerá-lo quase como que um objeto. Quando que, na verdade, objetificar um homem, objetificar uma pessoa, é um pecado tão grande, no qual Deus cria o homem para ser a sua imagem e semelhança, e eu e você, ao desconsiderarmos outra pessoa, entendemos que ela não vale isso tudo. E é exatamente isso que Amós estava falando para aquele povo. Só porque o outro é diferente, vocês estão fazendo isso? Só porque é outra nação, vocês estão achando que são superiores? Só porque ele é pobre, você acha que pode escravizá-lo? E essa mensagem recoa em nossos corações, e ela diz em nossa sociedade, em nossa realidade, onde diz que só porque o outro é de outro time, só porque o outro é de outro partido político ou defende tais ideias, só porque o outro tem tal carro, você não gosta daquele carro, eu não sei, meu irmão. Mas fato é que nós não podemos considerar pessoas como objetos. Pessoas são pessoas. Mesmo em pecado ou não, elas são pessoas. E aqui quando Amós fala para elas, está alertando elas do próprio pecado. Porque o orgulhoso, ele não olha para si, mas o orgulhoso, ele olha para o outro e identifica muito facilmente o pecado e o problema do outro. Mas dificilmente ele olha para si e entende os seus problemas, e entende os seus pecados, e entende as suas crises. O orgulhoso, ele olha para o mundo e apenas critica. Ele olha para as pessoas e se dedica falando mal delas, enquanto a sua postura está sempre correta, está sempre certa e nunca está errada. Pessoas que, ao se relacionarem com outras, conseguem achar vários defeitos e problemas, mas entendem que em suas condutas são sempre corretas e ideais.
para a situação. No ambiente de trabalho, então, ao entregar um relatório, sempre tem alguém, esse relatório está errado, esse português aqui, ou essa tabela aqui, não está certa. Essa pessoa, ai caramba. Mas quando sou eu, é porque a minha vida é muito atarefada. Porque eu tenho muitos relatórios para entregar. Tem muitas coisas para fazer. Na igreja, quando vemos algum irmão trabalhando de uma forma errada, por que você está fazendo isso? Você quer aparecer? É um pensamento que vem. Mas quando você é cobrado pelo seu trabalho, você tem muita coisa para fazer. Muitas coisas atravessam a sua rotina que não deixam trabalhar na igreja. É na família quando os pais obrigam os filhos a terem a cama arrumada, o quarto arrumado, tudo perfeito. Mas os próprios pais não arrumam. Mas os próprios pais vivem uma vida em que o filho se espelha e faz a bagunça que faz. É no trânsito. Quando alguém não dá seta, ou quando tomamos uma fechada, xingamos a pessoa e falamos o que bem entendemos. Mas quando nós não damos seta e quando nós fechamos alguém, temos a brilhante desculpa: estamos muito atrasados. Precisamos cortar todo mundo pela esquerda e lá na frente eu entro à direita. Pessoas orgulhosas conseguem criticar todo mundo, mas nunca conseguem olhar para si e entender os seus próprios problemas, os seus próprios defeitos. O que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se transforma em um cântico depois que todos nós conhecemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confesse o seu pecado para Deus. Não confesse o pecado de outro. Confesse o seu pecado para Deus. E tenha plena convicção que Ele é fiel e justo para perdoar e purificar os seus pecados. Olhe para a sua vida e entregue os seus caminhos a Deus. O orgulhoso, ele sente uma paz de sensação. O orgulhoso, ele denuncia os outros e ele não olha para si. E o orgulhoso, ele não se entristece com a ruína da verdade e tolera o pecado. A partir do versículo 4, no capítulo 6, lemos: vocês se deitam em camas encrustadas de marfim e se espreguiçam em seus sofás ou em seus divãs. Vocês comem os cordeiros mais gordos do rebanho e os bezerros tirados do curral. Vocês dedilham suas liras como Davi, improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em taças grandes e usam os mais finos óleos, mas não se importam com a ruína de José. Não se importam com sua própria ruína, com a ruína da sua própria história. Já entendemos que os orgulhosos desfrutam de muitos privilégios que acham que têm. Isso fica evidente no texto. Um povo que se achava superior. E nesse trecho vemos Amós descrevendo que aquele povo parecia que se esbaldava em camas de marfim, ou seja, o mais alto luxo da época. Se espreguiçavam em sofás ou em divãs, ou seja, nada mais importa a não ser este momento que eu estou em meu sofá. Comem os cordeiros mais gordos, aqueles que deveriam ser sacrificados para Deus. Tocam como Davi, e aqui ele faz nitidamente uma comparação irônica. Porque enquanto Davi ele toca as suas liras e faz os seus louvores para Deus, estes homens improvisam e fazem o que bem entendem, o que querem diante dos seus instrumentos, que deveriam ser consagrados a Deus. Eles bebem em grandes taças de vinho, mostrando o exagero. Eles não precisam disso. E além de tudo isso, eles não se importam com a ruína de José. Eles não se importam com a ruína do próprio povo, com a ruína da verdade.
Isso tudo acontece porque esses homens, em algum momento, eles toleraram o pecado em sua vida. Porque em algum momento o pecado foi entrando devagar, o pecado foi entrando em pequenas brechas, foi se estabelecendo no meio daquele povo, e quando se viu, estava assim, dessa forma. Porque o orgulhoso, ele consegue ignorar o caos do mundo, ele consegue virar o rosto para todas as mazelas que o mundo passa, para viver em seu mundo, para viver em sua pequena paz de sensação, que conversamos um pouco mais cedo. E isso tudo acontece porque eles não fazem questão da verdade. Não fazem questão da verdade. Como pode um cristão ter a possibilidade de ajudar alguém e não ajudar? Diante da calamidade que o nosso país e que o nosso mundo vive, onde pessoas morrem de fome, em que pessoas passam frio, e nós, com a capacidade às vezes de ajudar, nos recusamos a ajudar alguém, estamos fechando os nossos olhos para uma verdade que está em nossa frente. Estamos escolhendo não olhar para esse caos, para vivermos no nosso mundo pacífico e tranquilo. O orgulhoso, ele não muda a sua vida, ele deixa que o pecado vá entrando, e assim ele vai vivendo sem muitos problemas, e com isso ele não está nem aí para a ruína, para a morte da verdade. Às vezes, inclusive, dizem, olha, os incomodados que se mudem, porque aqui eu estou bem e aqui eu vou ficar. Se alguém está mal aqui do meu lado, o problema é de quem está mal. Os incomodados é que saem de perto de mim. Mas essa é nitidamente uma frase e uma postura de um homem e de uma mulher que são orgulhosos. O orgulhoso daquele tempo não conseguia olhar para a própria história e ver o problema que aquele povo estava passando. Assim como os orgulhosos do nosso tempo, aqui e agora, olham para a sua própria vida e veem apenas virtudes e alegrias. Só veem virtudes e louvores. Orgulho faz com que nós toleremos o pecado. E com isso, vivemos da mesma forma que aquele povo em Israel estava vivendo. Isso acontece quando um pastor de uma igreja sabe de um pecado que está acontecendo, mas ele fecha os olhos para não ter muito problema. Isso acontece quando um pai percebe que seu filho está indo para um lugar ruim, mas ele não corrige porque ele não quer ter muito problema, é uma fase, daqui a pouco ele vai aprender. O orgulhoso, ele não entra em problema, porque ele está em paz. Ele fecha o olho para o caos que está em volta dele, para viver o que ele quer viver. O orgulhoso valoriza mais a sua reputação, o conforto e a aparência, do que a pura verdade do Evangelho. O orgulhoso tolera o pecado, para não ter muitos problemas ou não ter muitas preocupações. Ou seja, ele ignora o pecado, ele ignora a maldade, como se ela não existisse. Mas o verdadeiro servo do Senhor não é orgulhoso. Reconhece os seus pecados, faz o que tem que fazer e não tolera o pecado em sua vida, em sua casa. Eu comecei fazendo uma pergunta: como está a sua vida? Como está a minha vida? Como está a nossa vida diante de Deus? Pensando então que o orgulho nos afasta de Deus, percebo que o que diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz: o orgulho vem antes da destruição. É a pura verdade. Amós estava dizendo isso para aquele exército, para aquele povo, o reino de Israel, o reino do norte. Aquele povo orgulhoso, que conhecemos a história e sabemos que eles persistiram em seu orgulho e mais tarde foram destruídos. E a mensagem de Amós para aquele povo naquela época
ressoa até hoje para mim e para você? Será que em nossas vidas estamos sendo orgulhosos? O que Amós fala aqui é: mude a sua vida, porque senão o castigo virá da mesma forma que veio para aquele povo de Israel. Deus é misericordioso, Deus, Ele é poderoso, e como lemos aqui mais tarde, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar os nossos pecados. O seu orgulho tem te afastado de Deus? O seu orgulho tem feito você ter uma paz apenas de sensação? Uma paz apenas com as coisas que você tem em casa? O seu orgulho tem feito você apontar muito o dedo, perceber muito erro nos outros e menos em você? O seu orgulho tem feito você abrir mão da verdade para viver uma paz falsa? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, a sua vida pode estar mais próxima de Deus. Você pode se aproximar de Deus. E o que Amós fala para aquele povo naquela época, naquele tempo, serve para mim e para você nessa noite, aqui, na Segunda Igreja Batista de Petrópolis. Mude os seus caminhos. Volte a sua vida para Deus. Como está a sua vida diante de Deus? Eu queria convidar você para fechar os seus olhos, para você abaixar a sua cabeça, e para você fazer essa oração em seu íntimo. É uma questão muito pessoal, que nem seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, vai poder responder por você. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a minha vida diante de Deus? Será que nós temos sido orgulhosos? Amós, diante daquela realidade daquele povo, ele falou o que precisava falar. Ele disse o que precisava ser dito. As pessoas escutaram, mas muitas delas, talvez todas, não deram ouvidos ao que aquele profeta, que a boca do Senhor falou àquele povo. Mas essa história não pode ser repetida aqui. E em nome de Jesus, se você percebeu nesta noite que os seus caminhos estão longe de Deus, a mensagem de Amós fala comigo e com você nessa noite, para que vocês voltem para a casa do Pai, que vocês abram mão do seu orgulho, do nosso orgulho, para que nós possamos abrir mão daquilo que somos tão apegados, e para vivermos o melhor de Deus em nossa vida. Não uma paz de sensação, mas a verdadeira paz de Cristo Jesus. Não uma vida onde eu julgo os outros, mas uma vida onde eu tenho consciência dos meus erros. Não uma vida em que eu ignoro a verdade do Evangelho, mas eu vivo segundo a palavra de Deus. E esse é o momento para que eu e você possamos voltar os nossos olhos a Deus, porque temos andado distante do Pai. Eu queria orar com você nessa noite. Você que faz essa oração, eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus, assim como eu estou colocando a minha. E diga ao Senhor: perdão. Perdão pelos meus pecados, Pai. Eu tenho andado distante, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho me apegado às coisas deste mundo, mas eu quero me apegar somente a Ti, Pai. Porque eu entendo que só o Senhor é capaz de me dar a vida eterna, que me dá a paz que excede todo o entendimento. Restaura a esperança em meu coração, Pai.
não a esperança que o mundo me dá, não a esperança de receber um salário no próximo mês, mas a esperança de que o Senhor virá para me resgatar e que o Senhor me levará em segurança para casa. Me perdoe, Pai, tenho andado distante. Senhor Deus, nesse momento com o coração apertado, triste com as coisas que eu fiz, arrependido, eu quero voltar os meus olhos a Ti. E diante da pergunta, como a minha vida está diante de Ti, Pai, eu quero responder com convicção que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Abençoe a minha vida, Pai. Perdoe os meus pecados. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas obrigado porque o Senhor nos amou tanto, que o Senhor nos adota como filho e nos dá o poder de sermos chamados filhos. Obrigado por isso. Entregamos ainda mais a nossa vida a Ti. Entregamos ainda mais os nossos caminhos em Tuas mãos, entendendo que o Senhor é o único capaz de nos dar a paz. Em nome de Jesus, Pai. Que essa mensagem possa não só entrar no ouvido e sair pelo outro, bater em nosso coração e voltar, mas que possa fazer morada em nossa vida. E que durante a semana, durante a nossa rotina, nosso trabalho, nossos estudos, nós possamos nos lembrar desta mensagem. E que nós não podemos ser pessoas orgulhosas, porque o orgulhoso, ele cai. Mas nós, servos, filhos do Deus dos exércitos, filhos do Deus poderoso, perfeito, temos a plena convicção que nós dependemos unicamente de Ti e de nada mais. Nós possamos ser luz para esse mundo, sal para esta terra, transformarmos a nossa realidade antes de pensarmos em transformarmos o mundo inteiro. Que nós possamos transformar ainda mais as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria incentivar você a dar um abraço na pessoa que está do seu lado, mesmo assentado, e diga a ela que Deus te ama e que ainda há um futuro para a nossa família. Queridos, encerrando o nosso